Quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. É com muita alegria que contamos a nossa história, que também é a história da Shalom Comunidade Cristã. Nós somos pessoas que viemos de famílias simples, nossos pais eram cristãos, e então nós crescemos numa atmosfera de fé. Isso foi muito importante. A minha família, os meus pais, era uma família cristã. Meu pai era pastor. A minha família era bem ativa na igreja. Eu, desde menino, novo, eu criei no Senhor Jesus Cristo. Mas eu fiz uma decisão pessoal para ficar do lado de Jesus com 11 anos de idade. Pois eu sempre reconheço, enquanto minha mãe estava viva, falei muito com ela, obrigada mamãe por ter me dado Jesus. Porque dentro do meu lar sempre fomos ensinados que Deus era nosso Pai, que Jesus era nosso Salvador. E era para sempre entregar as nossas vidas para Ele, que Ele tinha morrido por nós, e para deixar Ele nos dirigir em nossas vidas. A minha chamada foi de seguinte forma. Nós éramos 6 irmãos, todos homens. Meu irmão, 4 anos mais velho do que eu, tinha a chamada missionária. Mas ele tinha uma doença que levou ele à morte com apenas 16 anos de idade. Nesta época, eu tinha 12 anos. Esta morte chocou a família muito. Eu fiquei muito chocado no dia que ele morreu, porque não esperava isso. Eu não tinha certeza sobre meu futuro, ainda não tinha um sonho claro, mas naquele dia Deus falou comigo, você vai tomar o lugar dele. E eu disse para Deus, sim. Então daí para frente eu sabia o que era meu futuro. Só não sabia o lugar. E quando eu tinha 15 anos eu ouvi uma missionária do Brasil falar sobre o Brasil, e depois daquela semana eu sabia que meu lugar para servir o Senhor seria Brasil. Depois que eu formei da faculdade bíblica e fui para casa, que eu conheci o homem que Deus me deu, que tinha chamado para o Brasil. Eu não tinha entendido aonde eu ia, mas somente que o Senhor ia me dirigir, e assim que foi. Ele me deu Ari, que vinha para o Brasil, e eu falei, então essa é minha chamada também. Chegamos no Brasil em janeiro de 1963 e logo fomos para a cidade de Campinas, onde estudamos português por 1 ano. E depois disso mudamos para o novo capital, Brasília, onde durante 4 anos nós ajudamos a levantar uma igreja naquela cidade. Em 1969 mudamos para Uberlândia e realmente senti uma orientação de Deus que era Uberlândia. Aí então nós começamos uma escola de inglês. E este foi o nosso meio de sustento
durante 12 anos. O que abriu e nos ajudou muito foi ter uma menina, Robin. Mesmo ela nenê, ela era muito aberta, ela abriu muitas portas para nós, junto com nas escolas, com os vizinhos. Ela atraiu muita gente para Jesus, através da maneira dela. A igreja iniciou através de contatos que estávamos fazendo e especialmente pela conversão da nossa filha mais velha, que começou a evangelizar colegas na escola. E estes jovens converteram e esta foi o começo. Era uma igreja de jovens. Nosso alvo era sempre atrair as pessoas para Jesus. Então, uma maneira era de abrir nossa casa para todos os jovens, desde Robin já era jovem e ela estava atraindo pessoas para Jesus e ganhando eles para Jesus. A nossa casa estava cheia de jovens, sempre. O sonho que nós tivemos quando viemos para o Brasil era ser usado por Deus para levantar pessoas para servir a Deus, e esse sonho foi realmente conquistado. Eu tinha realmente uma visão de uma igreja aqui em Uberlândia que nós precisávamos, depois de algum tempo, de um local, e nós conseguimos o local, que hoje é a sede da Shalom, e aí nós podíamos crescer, e evangelismo era sempre o tônico deste sonho que Deus nos deu, e muita comunhão. Era uma igreja que era conhecida como a igreja de amor. Eu comecei a ser sonhadora também, porque eu podia imaginar muitas pessoas chegando a Jesus e a igreja bem maior, porque começamos tão pouco, eu tinha com muitas poucas pessoas. Tivemos sempre criancinhas também no sábado, da vizinhança, que eu achei que eu tinha que contar a história de Jesus para todas aquelas crianças da vizinhança. Nós sonhamos numa época, uma igreja de 3.000 pessoas. Esse sonho já foi realizado. Agora nós estamos sonhando junto com os presbíteros, com muito mais pessoas servindo a Deus. Nós sempre temos entendido que a igreja precisa crescer tanto em números quanto em qualidade. E por isso nós sempre colocamos uma ênfase sobre discipulado. Mas eu fico tão alegre para ver que recentemente a igreja está levando essa questão de discipulado, até uma visão de discipulado um a um, forte para frente. Então minha expectativa é que a igreja vai crescer muito daqui para frente. O Senhor tem nos trazido até aqui e Ele tem prometido que Ele tem grande ceifa para cada um que serve Ele e não desvalece, sim, mas sempre firme na fé. Quero falar para meus filhos e netos e para toda a igreja, cada um de vocês, que Deus tem uma chamada para cada pessoa. E é importante que temos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Então, qual é essa chamada para a sua vida? O que é que você está fazendo agora? E qual o seu futuro? Deus tem grandes coisas para você. Você não pode perder. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras,
receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Ari e Helena deixaram casa, pais, irmãos e vieram para o Brasil 50 anos atrás, por um sonho, por um chamado e, acima de tudo, por amor.